Eu acho que essa partida aqui do Prague versus o Keimer, eu acho. Keimer, é a minha favorita do torneio, né? Como a gente vê que o Prague venceu, né? A partida. Mas também ele venceu jogando de jeito bem confuso, assim, bem legal. Assim. Ele jogou uma francesa, né? Não sou um grande especialista de francesa, mas eu jogo bastante E4. Cavalo C3, bispo B4, E5. Acho que isso aqui seja do avanço. E5, C5, né? E sempre. Isso aqui é bem padrãozinho na francesa. Em alguns momentos o branco joga F4. Tem bastante coisa aqui acontecendo. Dama G4 já foi muito jogado, né? Essa aqui é uma Winnower, né? Dama G4 já foi muito jogado. Jogou bispo D2, direto. E aí se toma aqui o cavalo B5, eu retomo o peão e contra-ataco o bispo. Mas aí eu vou retomar o peão de qualquer forma, então não tem aquela preocupação de perdi o peão e tal, mas às vezes é melhor manter a estrutura, né? Jogou A3, jogou cavalo E7, né? Para jogar cavalo. Na francesa, muitas vezes os jogadores de francesa jogam bastante cavalo F5 aqui para ficar pressionando esse centro. Aí jogou A3, bispo C3, bispo C3 e B6, né? Vai tirar o bispo aqui. Esse bispo é sempre muito problemático na francesa, tanto para pode jogar, acho que talvez em alguns momentos o preto joga até bispo A6 aqui para trocar, porque esse bispo branco aqui ele acaba ficando sendo uma peça ruim e aí acaba estragando um pouco as coisas. Jogo H4, já começa um ataque aqui na ala do rei, para essa caso ele faça o roque pequeno. Jogo cavalo B6, H5, dama C7, talvez um bispo B7 roque aqui seja interessante. Né? Não sei, talvez porque o branco pode tomar aqui, né, e acabar abrindo a coluna B para a torre aqui, jogar a torre B1 e tal. Um plano, né? Talvez seja uma ideia do preto. Jogo cavalo F3, cavalo F5, né, batendo no centro e bispo B5, cravando o cavalo. Peão cavalo por, bispo por, isso aqui não dá em nada. A cravada aqui não vai deixar o cavalo recapturar aqui, então acho que não seria uma boa. Jogou bispo B5 direto, bispo D7, descravando já logo de imediato. Bispo C6, BC6 e o Kaimer jogou G4. Não sei se eu jogaria isso aqui de cara não. Eu acho que eu faria Dama E2 e Roque aqui. Roque grande, né? Ao invés de jogar G4 direto. Jogou G4, cavalo E7, H6, G por H. Eu achei isso muito louco aqui, porque às vezes é natural que o preto jogue G6, talvez. G6 e aí um dia vai jogar um cavalo G8 e recolher esse peão, mas ele jogou G por H de cara, assim, jogou, tomou e torre G8. O ameaçando o peão de G, que ele avançou e agora também não tem aquela grande defesa, né? Ele jogou G5, né? Mesmo que defenda, mas aí esse cavalo agora não pode sair daqui, que agora o peão tá caindo. Jogou G5 e C por D4. Definiu o centro agora de uma vez por todas. Bispo D4 e bispo B5. Não entendi porque ele jogou bispo B5 aqui. Eu acho essa ideia meio abstrata demais. Jogaria rock, talvez. O peão de H tá meio que caindo. Né? Não sei lá. Bispo B5, sei lá, torre por H7. Eu acho que eu tô melhor aqui, de alguma forma. Faria o rock. Agora eu não posso nem fazer o rock, na verdade, né? Eu posso. Que o peão de F tá caindo. Acho que seria melhor ter jogado o rock mesmo. Ao invés de ter jogado. O Keimer jogou A4, bispo A6
e torre por H7, enfim, tomou, né? Torre H7, torre C8, não fez o roque grande. Não sei se daria pra jogar cavalo F5 agora. Cavalo F5 e roque grande. Eu ainda insisto ainda no roque grande. Jogou C3, sustentando aqui, não sei se o lance era esse. Torre C1. Torre C1 para C4 algum dia, né? Se o bispo sair daqui. Ver que ele conseguiu. O Prague conseguiu resolver esse problema do bispo aqui. Isso é muito legal. É muito, muito legal e muito raro ver na francesa, né? Você resolver o bispo branco de casas brancas, que parece às vezes um estorvo durante toda a partida. Jogou C3, dama C4, ameaçou uma entrada aqui violenta, jogou torre H1, cavalo C6 e torre G1, né? Agora eu vou defender o peão por aqui, mas mesmo assim se o cavalo sai, eu acho que em algum momento eu posso jogar, sei lá, um torre por e tô invadindo com o cavalo, tô invadindo com a dama. É claro que isso aqui tem que ser viabilizado, né? Porque se eu tirar o cavalo aqui eu tomo uma dama, né? Aqui, enfim. E as casas estão protegidas. Jogou torre H8, se apropriou da coluna, né? Agora a coluna é minha, eu que vou invadir aqui. Jogou B3, o Keimer, e aí sobrou só a troca das damas. Eu acho que tirar as damas nessa situação é uma boa. Né? Ele estava sofrendo um ataque fervoroso aqui, então dama B3, bispo B3 e rei D2. Né? E já expulsa o bispo, já liga as torres. E a sequência do Keimer, acho que pra mim foi melhor do que o das brancas, né? Não sei pra onde ele vai tirar esse bispo. Jogou bispo E4, né? Mas nem tem uma casa boa pra esse cavalo, né? Torre G3. Ele jogou torre G3 porque não tem uma casa boa pro cavalo, tá? Jogar cavalo em 1 aqui é meio que admitir uma posição inferior. Não tem nenhum lance aqui pra casa na coluna H. E as outras casas estão comprometidas, né? Por outras peças. Então, não tem uma casa boa. Jogou cavalo E7, ameaçando entrar em F5. E talvez aqui ele pudesse jogar. Eu tinha pensado num cavalo A5, B4 e cavalo C4 cheque. E aí o meu cavalo tá numa casa boa agora. Mas e se eu não jogar B4? Se eu jogar torre A3, defender. Acredito que eu tenho que ter uma entrada aqui das pretas um pouco agressiva demais, né? Então acho que foi por isso que ele não. Né? Mas não sei, acho que eu ainda preferia cavalo A5, parecia mais claro. Jogou G6, né, tentando liberar a casa aqui pro cavalo, né? O sacrifício do peão gira em torno disso. Qualquer peça que ele tomar aqui, tanto faz. O Prague jogou o bispo por G6, torre GG1. Voltou a torre aqui, agora ele não precisa mais deixar a torre aqui, ele pode jogar esse. Já tem casa pro cavalo, torre H3 direto. E torre G3 ele voltou. voltou. E o computador ele acha brilhante ainda. Jogou torre H5. Não vou trocar as torres, né? Se você trocar um pouco do ataque morre, né? Porque a entrada, uma boa parte da iniciativa das pretas é essa coluna H. Lembra que xadrez é composto por planos, né? Se você ir contra o seu plano, provavelmente pode acabar dando ruim. Jogou torre H5, torre G5, né? Tentou forçar mais uma troca, torre H3, torre G3, né? Repetiu uma vez e torre H7, né? Um possível plano para as pretas é jogar rei D7 e passar a torre para cá, né? E aí começar uma infiltração aqui na ala do rei. E aí ele voltou, torre G1. Jogou cavalo C6, né? Ameaçando. Acho que agora ele vai, enfim, trazer o cavalo para cá. Bispo E3 e rei D7, com o plano que eu havia falado, né? Jogou torre G3 e torre H5 agora. Torre G4 ele jogou. O Keimer. O Keimer às vezes tem alguns planos ou ideias que são muito abstratas, assim. Difíceis de entender as ideias dele no xadrez. Porque assim, tem muita coisa acontecendo e esse lance não faz nada. Né? É claro que ele tinha 1 minuto e 46. Mas
Ele poderia viabilizar um B4 aqui para esse cavalo nunca chegar em A5, trazer a torre para cá. Se você jogou a torre G1, talvez contestar a coluna H, mudar esse cavalo de lugar. Talvez tem bastante coisas para fazer, eu acredito, do que esse lance dele de torre. Torre C, H8. E aí ele dobrou na coluna o Prague, né? E aí agora vai tentar forçar uma infiltração aqui. Aqui o preto tá melhor, mas não tá ganho, né? Aí ele jogou torre F4, né? Mas acredito que a falta de tempo dele deixou as coisas um pouquinho de um jeito meio abstrato, né? Porque agora tá, pra onde que essa torre tá? Vai. A torre tá em F4, mas ela vai pra onde, né? E aí, enfim, o Prague jogou cavalo A5, ameaçando duplo. Jogou torre B4. Agora, se você ia jogar, ele jogou esse e aí depois ele foi lá defender com a mesma torre, né? Foi uma perca de tempo bem grande. Jogou torre F5, né? Ameaçou o cavalo aqui, que é uma entrada aqui, e deixa essa torre livre para poder executar a infiltração. Cavalo D4 e torre por E5. Caiu um peão, né? Agora vai ser conduzida aí para um final bem tranquilo. Jogou C4 o Keimer, e aí aqui ele começou a falta de tempo começou a pressionar ele um pouco, né? Porque e agora, né? Joguei C4, eu vou fazer o quê? Se a gente parar para pensar, de brancas, o que eu deveria ter feito, né? Vamos lá. Vamos fazer uma análise mais detalhada aqui, no máximo que dá. O que eu deveria jogar de brancas aqui? Eu tenho que ativar as minhas peças, né? Minha torre tá muito ruim aqui. Eu acho que talvez, ao invés de eu jogar esse, eu poderia tentar trazer o rei. Rei 1. Mas é que eu acho que eu tenho tempo para H5. Esse aqui já não funciona. Então, o peão tá caindo, né? Se eu tirar a torre daqui, eu levo duplo. Jogou esse e aí toma ali, né? Mas agora eu tenho que jogar. Eu acho que ele tá tentando se soltar. Só que agora, se você se soltar, eu vou trocar algumas peças e eu tenho um peão a mais. Né? E isso acaba fazendo diferença no final. 4 e aí o Praga jogou torre E4. Logo. Torre B5. Se de repente numa possível troca de torres aqui na coluna favorece o preto. Acho que todas essas trocas aqui favorecem o preto, tá? Jogou D por C4, ameaçando o cavalo por C4. Jogou torre D1, né? Perdendo mais um peão, porque a posição já está muito ruim. C por B3, agora estou com o peão passado. E claro que ele vai jogar cavalo B3, cavalo captura B3, torre captura B3. Jogou cheque e jogou rei C3, cheque, né? Para capturar o cavalo de rei. Jogou rei C6 ameaçando a torre, e aí ele jogou esse aqui, ó, rei por B3, só que acho que o Keimer não viu o torre por A4 aqui, que é um lance, super lance, né? Ele até abandonou, né? Porque se rei toma, eu tenho bispo B2 cheque e posso tomar em D1. Simples assim, eu tenho tenho 3 peões a mais. E não vai ser um fim do mundo aqui, são 2 passados, não vai ser um fim do mundo para empurrar esses peões aqui. Principalmente eles juntos, né? Tem cheque, tem o peça a mais, tem o bispo E2 aqui, você tem que tirar a torre. Tem o cheque, tem o A5, A5, B5, e aí vai empurrando e já era. Eu acho que o Praga ia ganhar isso aqui rápido, né? Um cara de 2.741, ele não ia deixar isso aqui escapar. Por isso que o Keimer abandonou. Mas eu achei que a partida do Keimer foi no início, assim, ele estava jogando bem. Acho que alguns erros assim foram decisivos, como os lances de torre aqui. Ele fez alguns lances muito desnecessários de torre, né?
torre G4, torre F4, aí depois ele teve que vir defender com a mesma torre aqui, em B4, né? Ficou fazendo o mesmo lance com as peças, e aí acho que a falta de tempo, talvez, né? Aqui ele tinha 1 minuto e pouco. Aí até chegar aqui, quando passou do lance 40, que chegou o acréscimo, a posição já estava perdida. Já não tinha muita coisa para fazer. Ele costuma lutar bastante, mas acho que aqui não era o caso. Acho que até se ele não tomasse aqui, ó, sei lá, jogasse um torre 5, ia dar ruim, assim, torre H4 e eu tô entrando com as peças, tô avançando os peões, eu não tenho nem cheque direito. Não tenho nada de tão bom assim. Rei B7, meu rei tá seguro. Eu tenho 1 milhão de cheque aqui, você não tem quase. Vou trocar peça, eu acho que não. Né? Partida muito bem jogada do Prague. Então. E é aquele ritual, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha. Deixa nos comentários uma sugestão de partida. A gente tá fazendo vários torneios, então. Né, a gente tá na 5ª rodada desse aqui, mas. Quando acabar esse, a gente vai entrar em outro, vai engatar outro e falou!